Eu começo a conversa controversa respondendo a seguinte pergunta: contra quais ideias eu resolvi criar o canal O Executivo? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu comecei a estudar sobre ESG, em função de eu estudar filosofia, eu procuro sempre descobrir primeiro qual é a história de um determinado tema. E a perspectivas ESG, elas surgem, na verdade, em 2004, quando Kofi Annan, então presidente da ONU, ele chama executivos de vários bancos, dizendo que ele queria fazer um trabalho no qual as instituições financeiras pudessem ajudar o mundo a controlar o problema do aquecimento global, da poluição, esse tipo de coisa. Ele achava que as instituições financeiras, os bancos, deveriam ser grandes influenciadores, mais do que isso, impositores, né, de ideias que pudessem ser implementadas e pudessem, com isso, controlar as ações de empresas para você poluir menos, para você não afetar a camada, para você não ter como é que fala, a emissão de CO2 acima de certos limites e assim por diante. Quando eu comecei a ver, então, como foi feito isso, executivos de 20 instituições financeiras se reuniram no UBS, no banco UBS, para fazer um documento que é o documento que dá origem ao que a gente conhece hoje como as ideias, né, do ESG. E é um dos piores documentos que eu já vi escritos. Assim, é um PowerPoint muito mal feito, diga-se de passagem. E o que me chamou a atenção, além de realmente ser um documento muito mal escrito, é que em determinado instante, do nada, eles fazem conexões com ideias que não tem nada a ver. Do nada, no meio ali do documento, eles falam que precisam ter, os bancos também precisam criar diretrizes para controlar a América Latina. Eles não usam exatamente essas palavras, mas o que eles estão falando ali é: nós temos que meio que colocar a América Latina numa camisa de força. E o Brasil, na verdade, eu não gosto muito do termo América Latina, eu acho que isso é uma invenção, não existe América Latina, existe Brasil, Argentina, Chile, e assim por diante. Mas, assim, o que acaba acontecendo é que ali eu vi que explicava muito de por que no Brasil você tem que o agronegócio respeitar uma margem de segurança das nascentes, e na França, por exemplo, na Espanha, você pode plantar até a beirada do rio ali, até bem próximo das nascentes do rio, porque realmente é uma ideia de controle de países que não fazem parte desses grandes centros geopolíticos do mundo. Então, aquilo me chamou muito a atenção, e eu comecei a ver que esses temas nada tinham a ver com resultados para as empresas, né? Então, o executivo ele é bombardeado por esses temas, numa perspectiva totalmente equivocada e que traz um peso muito grande para ele. E eu falei, não, mas olha, por que nós estamos adotando essas perspectivas aqui no Brasil dessa forma? Eu não sou contra as perspectivas, mas a forma como elas foram adotadas, eu acho que gera uma sobrecarga enorme para o executivo. Então, ele, além de ter que cuidar de tudo que ele precisa para gerar o resultado, ainda vem essas perspectivas de uma forma assim, realmente, na minha opinião, que não tem nada a ver com soluções de problemas reais no mundo. Tanto é que eu não converso com ninguém sobre aquecimento global se a pessoa não sabe qual é o percentual de CO2 na camada, na atmosfera. Então, para a pessoa conversar comigo sobre isso, ela precisa, olha, se você me disser qual é o percentual de CO2 na atmosfera e você souber realmente esse percentual, aí a gente conversa, senão eu não converso. Mas o que me incomoda, e isso realmente, embora eu não considere apropriado você imaginar que você está debatendo com alguém, sendo contra ou a favor de alguma ideia, mas o fato é que entidades, principalmente de RH, elas acabam ecoando ideias da ONU, do Fórum Econômico Mundial e do Movimento Comunista Internacional, e é contra isso que eu digo, olha, o executivo brasileiro acaba sofrendo com isso, porque como se não bastasse essas ideias que são colocadas de maneira extremamente inapropriadas, ainda você tem todas as mazelas do Brasil que acaba batendo no executivo para ele dar uma solução. Então, são principalmente essas ideias que vêm da ONU, que vêm do Fórum Econômico Mundial e do Movimento Comunista Internacional, que muitas entidades, principalmente de RH,
inserem como sendo mandatórias para as empresas, que eu sou contra, porque eu acho que o executivo brasileiro ele deveria pegar essas ideias, analisar e entender quais que são apropriadas e quais que eles têm que rejeitar por uma série de fatores, mas principalmente porque elas não se aplicam à cultura brasileira. Eu tenho um artigo que fala sobre como você ter habilidade para lidar com temas difíceis, onde eu falo sobre o racismo no Brasil. Se você procurar aqui no Substack, você vai encontrar. E ali eu dou uma ideia de que, olha, quando que começou essa questão, como que seria mais adequado você conhecer a história que faz o que a gente chegue nessa situação que não tem nenhum paralelo com os Estados Unidos ou com outros países a respeito do racismo. Aliás, assim, o Brasil é um país que tem um racismo conjuntural, não estrutural. Então, quando você imagina que existe no Brasil um movimento de pessoas que são racistas, você está totalmente fora da realidade. Quer dizer, o Brasil é um país feito por miscigenação de várias raças. Eu posso dizer por mim mesmo, quer dizer, eu tenho uma avó negra, um avô casada com um avô meu que é português, uma outra avó que é mulata, casada com um avô meu que é de origem italiana. Então, como que você vai dizer que o que eu sou com essa miscigenação? E eu vejo até antropólogos, PhDs, falando, não se pode dizer que o Brasil é miscigenado, sofreu um processo de miscigenação. São coisas absolutamente absurdas que vêm pelas universidades e que acabam permeando entidades do setor, por exemplo, de RH, e isso acaba influenciando negativamente as empresas com ideias que não se aplicam à cultura brasileira. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez o CEO de uma empresa, ele é cristão, ele veio se lamentar comigo porque a matriz ela estava exigindo que ele colocasse he e him ali no LinkedIn, quer dizer, uma coisa que não tem assim, nenhuma importância, mas ele se sentia extremamente ofendido, porque ele falou, não, Silvio, mas eu não sou homossexual, eu não quero colocar isso no meu perfil, quer dizer, o que uma multinacional vai ganhar no mercado falando sobre isso? Impondo isso para o CEO de uma empresa, quer dizer, isso vai contra os seus valores religiosos, e aí que está algo que acabou criando na maioria das empresas a imposição dessas ideias que não têm conexão com a cultura brasileira. As pessoas acabaram sendo dissimuladas e elas fingem que estão de acordo, mas porque para poder serem aceitas pelos RHs, para todo mundo achar que elas estão de acordo com aquilo, mas na verdade aquilo ali estão fazendo simplesmente para que ninguém possa importuná-las. Esse é o resultado de você tentar colocar ideias de maneira inapropriada na cultura empresarial brasileira. É contra isso que eu acho que a gente deveria formar os executivos para que, com personalidade, com muita propriedade, a gente consiga colocar essas questões de maneira certa dentro da cultura brasileira. E, na verdade, como eu falei, o executivo, além de todas essas questões, e tem que dar resultado, ele tem que articular e resolver todas as mazelas do Brasil para que ele possa gerir a empresa. Então, uma empresa hoje, se não cuida da alimentação, da saúde, inclusive mental e psicológica, e do treinamento, não tem como operar. Quer dizer, uma grande empresa, ela precisa ter no Brasil algo como 20, 30, 80 mil funcionários. Se ela não oferecer tudo isso, ela não tem como operar, porque somente as empresas, se a empresa não fizer isso, ela não tem mão de obra para trabalhar. E aí que é um ponto fundamental. Somente empresas grandes, mas também muito lucrativas, que vão conseguir fazer isso a contento, porque não é você fazer uma vez, você tem que ter uma perenidade dessas ações para que você possa realmente ter sempre uma mão de obra qualificada para desempenhar o seu trabalho. Agora, as pequenas e médias empresas, é claro que elas vão sofrer muito com uma civilização que está declinando a olhos vistos. E aí que entra o papel do executivo, que eu sei que é difícil de fazer, porque nós somos parte da civilização, mas é cobrar as famílias, cobrar as universidades, cobrar o governo, ou seja, pais, professores, políticos, para que entreguem pessoas melhores para nossas empresas. Quer dizer, eu vejo que existe uma crítica exagerada, inapropriada aos executivos, mas eles têm que lidar com uma mão de obra que está muito mal qualificada, e não apenas no sentido do trabalho, mas também psicologicamente, emocionalmente, indivíduos com moralidades preocupantes. Quer dizer, tudo isso a gente precisa realmente cobrar de quem? É dos pais, das escolas e do governo. Quer dizer, não é a empresa que deveria estar tentando resolver esse problema. Então, esse trabalho de conscientização,
é justamente que eles possam entender a realidade, por isso que eu articulo geopolítica, interesses dos bancos, interesses de grupos como, por exemplo, o Movimento Comunista Internacional, que invadiu universidades, sindicatos, conselhos, associações e grandes estruturas governamentais, para que, uma vez que você entenda essa realidade, você cobre o que é importante. Então, cobrar o que é importante é desde você conseguir falar com mais frequência, você como executivo, olha, nós somos contrários à cobrança, por exemplo, de impostos sobre propriedade. Quer dizer, esses impostos, assim, foram criados e são fomentados por ideias que estão no movimento, no manifesto comunista, escrito por Karl Marx, que ele diz assim, olha, a gente vai tirar a propriedade privada das pessoas, não roubando, a gente vai colocando impostos cada vez mais escorchantes. Quando você vê esses impostos de transmissão de herança, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPTU, tudo isso são absurdos que nós temos e que o executivo tem propriedade para falar, porque isso são custos que ele tem que absorver nas operações também, e são custos que ele, como executivo, também tem que pagar. Então, acho que o executivo hoje ele é muito passivo com relação a essas questões, porque é sempre assim uma questão, não vamos falar, porque eu represento a empresa e tal, mas você tem que saber colocar de maneira apropriada. É claro que nem sempre se pode ter um pouco mais de liberdade, como aqui, numa conversa controversa, mas é justamente isso, quer dizer, você não precisa falar em uma rede social, alguma coisa nesse sentido, é naquela conversa miúda mesmo, onde você está somente com uma pessoa ali, no particular, você fazer essa contraposição, fomentar essas ideias, mostrando que elas não estão adequadas. Essa NR1, por exemplo, olha, é uma excrescência jurídica. Quando eu li o texto da NR1, eu não acreditei. Eu falei, essa é a norma? Como que pode uma norma tão mal escrita, falando coisas absurdas, serem absorvidas pela empresa? Eu acho que tudo isso assim é um algo descalabro, né? Que a gente tem que aceitar uma lei dessa, uma regra dessa dentro das empresas como executivos. Quer dizer, nós não temos que implementar isso, nós deveríamos justamente nos contrapor a isso, mas o que acontece? Enquanto eu e você estamos trabalhando 24 horas por dia dentro das empresas, você tem comissões formadas por ONG, formadas por associações, sindicatos, conselhos que estão ali na orelha das comissões, dos participantes das comissões do Congresso, criando leis como essa para a gente cumprir. Então, é por isso que a gente tem que entender essa realidade e se contrapor de maneira adequada, de maneira apropriada. Tudo isso para que quando você tem essas informações e com a sua própria personalidade, você possa se posicionar de maneira adequada. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é ruim também é você fazer isso de maneira raivosa ou de maneira totalmente inapropriada, ou vamos colocar um post numa rede social. Olha, isso realmente eu não acho que é o mais apropriado de você fazer. Eu acho que é um diálogo que você tem que ter com as pessoas, principalmente no particular, para você não possa se expor, uma vez que você representa a imagem da empresa. Mas o que eu estou me referindo aqui é o papel do executivo no direcionamento de ideias que possam fazer com que a nossa civilização, de novo, comece, no mínimo, interromper o declínio e comece a ir para uma direção um pouco mais razoável do que o que está sendo agora, né? Então, é claro que ninguém é contra essas ideias de ESG ou mesmo de diversidade, ninguém é contra isso, é a forma, a maneira como isso está sendo feito. Quer dizer, essas cotas, esses favorecimentos não estão resolvendo o problema que elas dizem que querem resolver. Eu vejo pessoas que hoje estão preferindo não trabalhar em grandes empresas do que ficar no meio dessa loucura que se tornou o ambiente empresarial. Eu, particularmente, acho que isso vai acabar muito mal, vai acabar de uma maneira muito abrupta, como está acontecendo nos Estados Unidos com a ascensão do Donald Trump, e eu acho que esse não é a forma adequada, que acho que a gente tem que se contrapor por meio de ideias, convencimento, e, acima de tudo, de uma busca constante pela verdade, para convencer as pessoas de qual é o caminho mais apropriado de fazer isso. Então, meu trabalho, ele tem esse propósito de trazer elementos para que o executivo se posicione de forma adequada, e, como eu falo ao mencionar a liderança transformadora, saber classificar o que ele vai aceitar como ideia e o que ele vai rejeitar e, claro, ajudar outras pessoas a se transformar em líderes também. Meu trabalho, de fato, é apenas um tijolo nessa parede e, claro, somente é possível graças ao seu patrocínio. Eu não tenho palavras para agradecer você que assina o meu canal, O Executivo. Realmente, eu nunca imaginei que eu fosse ter
pessoas querendo ouvir minhas ideias, pagando para ouvir minhas ideias, mas eu agradeço muito a você, porque isso me dá motivação para continuar esse trabalho e, é claro, melhorar muito mais ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, mas acredite, é um grande esforço que nós fazemos aqui em função de encaixar isso em uma rotina que é tão grande e tão complexa quanto a sua, mas que é uma grande satisfação poder compartilhar com você. Semana que vem, quinta-feira, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente.